Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma resenha dos lápis de cor da Stabilo Aquacolor Art, que eu recebi do pessoal da Stabilo, junto com outros materiais, inclusive já mostrei tudo aqui no canal, vou deixar o card aqui passando caso você queira assistir depois. Essa caixa vem com 36 cores lindíssimas e vamos lá que eu vou mostrar tudinho para vocês em detalhes. Bem, pessoal, eu recebi essa caixa de lápis de cor junto com outros materiais, né, que faz parte de uma campanha de divulgação da Stabilo. E, inclusive, eu já fiz uma arte com eles e eu me encantei. A Stabilo é super conhecida pelas canetas, mas a gente pouco vê o pessoal usando os lápis de cor dessa marca. E eu confesso que eu fiquei bem impressionada positivamente com esses lápis. Você pode encontrar esse lápis em papelarias e também comprar pela internet. Eu vou deixar o link para a Amazon aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá então ver essa caixa que eu ganhei. A caixa, pessoal, ela é de papelão. Eu acho que até pela qualidade do lápis, a embalagem poderia ser um pouco mais valorizada. Esse lápis é hexagonal, fechado em uma das extremidades. Isso é muito interessante, né? Porque protege a mina de umidade. E os lápis têm referência, o que eu acho importantíssimo, não só para facilitar a comunicação entre nós, mas também permite que a gente anote as referências para dar continuidade a um trabalho extenso, por exemplo. E também o corpo do lápis é colorido, o que facilita na hora de escolher as cores. A mina tem 2,8 milímetros de diâmetro. Essa madeira é muito boa, macia, o que ajuda muito na hora de apontar. E a linha da Stabilo Aquacolor Art, ela vem nos kits com 12, 24 e 36 cores. Até poderia ter uma caixinha maior aí, hein, Stabilo? E como esse é o primeiro canal a fazer resenha com testes, vamos lá que os testes estão mais específicos ainda. Teste número 1. Nesse primeiro teste, eu gosto de ver como são as misturas das cores entre si. Então, eu faço esse círculo cromático usando as cores primárias tradicionais, que são o amarelo, o vermelho e o azul. Nesse teste, além dessas misturas, também a gente consegue analisar outros aspectos, como a homogeneidade do pigmento no papel, se forma gruminhos enquanto a gente colore, se as misturas ficam brilhantes, bonitas. E eu gostei muito desse círculo cromático, achei que essas cores secundárias e terciárias ficaram com uma excelente pigmentação. E esse papel, gente, que eu faço os testes, é um papel liso. Eu acredito que papéis levemente texturizados, o resultado pode ser ainda melhor. E logo eu vou mostrar também um círculo cromático feito aí aquarelando. Teste número 2. O teste 2 é o teste do lápis branco. É um teste que está sempre presente nas minhas resenhas, porque eu uso muito esse efeito dos meus coloridos e o resultado foi excelente. O lápis branco arrasta o pigmento daquele jeito que eu adoro. Teste número 3. O terceiro teste é o teste da borracha. Para esse teste, eu usei uma borracha comum, um lápis borracha, borracha de precisão mono zero, borracha elétrica da Tirol e um limpa-tipos. A borracha, a gente tem que entender que ela também é usada como ferramenta de colorir, não é só para corrigir erros, não, mas também nos auxilia a fazer efeitos nos nossos coloridos com lápis de cor. Esse lápis de Stabilo é a base de pigmentos, aglutinantes e cera. Então, já se espera, né, que ele apague com uma certa facilidade. E a gente pode conferir aí que todas as borrachas apagaram bem, inclusive a limpa-tipos, que abre um brilho bem interessante. Teste número 4. Esse é um teste muito simples, é só para ver se o lápis aquarela.
e muitas vezes o lápis não é aquarelável, mas ele acaba aquarelando um pouquinho, só que nesse caso ele já é aquarelável. Então eu fiz uma tabela de cores em um papel próprio para aquarela, para a gente ver como ficam as cores no papel e a qualidade desse material em um papel próprio. As cores são lindas, gente. Eu gosto muito de cores assim mais queimadas. Eu às vezes até uso a palavra antigo para me referir a essas cores, como azul antigo, rosa antigo. Os tons de verde são lindíssimos e a gama de marrons, nossa, é sensacional. Tem marrom com fundo amarelado, com fundo avermelhado, marrom neutro. Eu gostei demais dessa paleta de cores. E agora vocês conferem então o círculo cromático feito aí de uma forma a misturar as cores aquarelando. E eu também gostei muito desse resultado. Agora, então, voltando, né, para nossa folha de testes, eu vou testar o preto e o vermelho, porque eu tenho uma certa implicância com essas cores, no sentido de já ter encontrado muito preto que é cinza, muito vermelho que é laranja, né? Então, eu sempre que eu vou testar algum lápis novo, eu vou direto nessas cores para ver se elas estão do meu agrado. E eu achei o preto bem intenso, inclusive nos coloridos que eu já fiz, eu tive que ter muito cuidado, porque como eu aquarelei, gente, esse preto virou uma tinta. E o vermelho eu achei assim bem satisfatório. Quanto aos degradês, gente, eu consegui fazer uma passagem de cor aí bem tranquila, as cores se misturaram bem. Em geral, eu gosto de usar um papel um pouquinho mais texturizado quando eu tô colorindo com lápis aquarelável, porque existe uma tendência de formar grumos em papéis muito lisos como esse. Mas eu gostei não só da homogeneidade da mistura, como na intensidade de cores. Teste número 5. Nesse teste, eu verifico quantas camadas leves é possível fazer e como aqui são 10 quadradinhos, foi possível fazer, então, 10 camadas leves sem maiores problemas. Teste número 6 é o teste do Blender. No primeiro retângulo, eu coloco a cor pura, bem preenchido, e nos retângulos seguintes eu uso o Blender da Derwent, Polycolor, Prismacolor, Caran-d'Ache e, por fim, o solvente. Inclusive, esse teste com solvente eu faço depois que eu termino tudo, gente, porque o cheiro dele é bem forte. E aí, a gente pode perceber que todos os blenders deixaram as cores assim um pouco mais claras, mas funcionaram super bem. E como o lápis é aquarelável, eu imaginei que o solvente não fosse assim ter um bom resultado, mas ficou na verdade horrível. Então é melhor aquarelar mesmo, que o resultado fica lindíssimo, porque esse solvente não deu certo não. Em relação à maciez e já fazendo um comparativo com outras marcas mais populares entre nós, esses lápis vão lembrar muito o Staedtler aquarelável. Sabe aquele, o Norris Club? Pois é. Imaginem aquele lápis, né, do Staedtler com a mina um pouquinho mais grossa. Então, gente, eu achei a mina muito macia. Isso talvez atrapalhe na hora de fazer linhas de precisão, mas para quem curte lápis macio vai gostar muito dessa caixa da Stabilo. Agora, então, eu vou testar esses lápis em diferentes papéis, começando pelo papel preto e o craft. E aí, ficou muito bom o resultado, em especial no craft. As cores mais claras sempre têm uma tendência de aparecer melhor, mas eu quero chamar a atenção para o lápis branco. Gente, esse lápis branco é muito bom.
Nas frutas que eu desenhei, eu usei lápis branco depois do colorido pronto para ressaltar alguns pontos de luz e eu amei o resultado. E no papel liso, nesse caso eu estou usando o Bristol XL da Canson, também ficou bom. Mesmo, né, com essa preocupação que eu tenho de usar um papel tão liso com lápis aquarelável, eu gostei bastante do resultado. E no Nostalgia da Hannah Emilia, um papel aí que já tem uma textura mais evidente, embora seja leve essa textura, o resultado ficou ainda melhor do meu ponto de vista. Pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de vídeos assim, clique em gostei para mim. Se inscreva no canal para acompanhar tudo que eu posto por aqui. E se por acaso você já tem esse lápis, conta aqui nos comentários se você concorda com a minha resenha ou não, porque muitas pessoas leem os comentários e aí a gente vai se ajudando com diferentes opiniões, tá bom? Ah, e outra coisa, gente, eu fiz uma ilustração com frutas, bem legal, e eu colori usando esses lápis, tudo aqui em live. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar, imprimir e vir colorir comigo, tá bom? Um beijo grande e até mais!